Boa, Vietinha. Casimiro Miguel, 11 horas e 25 minutos, Vasco da Gama 2, Brenner e Felipe Coutinho, Botafogo 0, dá teu papo. Olha o Brenner aí, ó. Cara, vou te ser sincero. Feliz? Feliz, porque é uma obrigação do Vasco, né? Um não jogo, né? Teve um não jogo hoje em São Januário, né? A chuva absurda, o gramado... Tá acontecendo isso no Rio de Janeiro. Eu até perguntei no grupo. Chovendo muito. Vocês têm lembrança de tantos jogos serem adiados por causa da chuva no Rio? Vai ser na copinha, pô. Cara, muitos jogos, mano. Uns 5. Quando aconteceu, realmente era uma chuva... Não, torrencial. Tava chovendo absurdamente hoje. Tava chovendo muito. E no meio do jogo voltou a chover pra caralho. E o Botafogo tava com um time, reserva. O Botafogo já classificado, já em primeiro, já sabedor que ia enfrentar o Flamengo. E o Vasco botou mais uma vez o time titular. Que eu não concordo, né? Só pra deixar claro, eu não concordo que o Vasco vá com o time titular. Nossa Senhora. Além disso, teve essa expulsão logo aos 45, né? 44, né? Dois amarelos idênticos. Do primeiro tempo, 2 amarelos por carrinhos idiotas. Assim, eu fico um pouco preocupado, eu não iria com o time titular, porque o Vasco pega o Bahia em São Januário na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco só tem 1 ponto no campeonato. Jogo difícil. Começa a água a bater na bunda, assim, cara. E o torcedor do Vasco ele já fica um pouco desesperado. Mas é importante vencer, seja lá contra qual equipe for, e era o Botafogo, então não é qualquer equipe. Mas assim, honestamente, de verdade, diz muito pouco, cara. Diz muito pouco pro que eu quero que o Vasco faça na temporada. E diz muito pouco pro que eu vi até agora o Vasco fazer, assim. Acho que o Vasco fez um jogo muito ruim contra o Mirassol, o Fernando Diniz não concorda. Acho que o Vasco fez um bom jogo contra a Chapecoense, mas não venceu, o que torna o jogo terrível. Mas, poxa, viu uma evolução. Não me interessa. O Vasco só jogou uma vez com a Chapecoense em casa e o Vasco deixou 2 pontos. É desesperador. O Vasco cruzou 45 bolas naquele jogo. Então, eu quero ver mais, assim, eu quero ver mais do Vasco e eu quero ver mais principalmente no Brasileirão, assim. Se o Vasco não ganhar do Bahia em São Januário, que é um resultado plenamente possível que o Bahia vença o Vasco, que o Bahia consiga um empate em São Januário, porque é um bom time. Time melhor, né? Cara, eu vou começar a ficar bastante preocupado, cara. Ô, Fernando Campos, de tudo que o Casé fala, talvez tenha para um cara que saiu de campo hoje uma notícia muito boa, e que o vascaíno quer que seja para todo mundo, né, para a torcida do Vasco, que é o Brenner, né, que fez o seu primeiro gol, deu entrevista no final do jogo, tomara que seja o primeiro de muitos, enfim. A verdade é que o Brenner não poderia ter jogado contra a Chapecoense. Para começar a tentar analisar, Dona. Sem ritmo completamente. Pelo menos você abriu a porteira para ele na temporada do jogador Vasco. isso. Cara, é bom atacante. Assim, ele teve uma noite muito infeliz, mas assim, nitidamente era um jogador que estava sem ritmo, não atuava desde novembro. Precisa dessa sequência. Acho que ele tem características importantes para o ataque do Vasco, de mais movimentação, com mais qualidade fora da grande área para trocar passes. E aos poucos ele vai recuperar essa confiança, ele vai recuperar sua melhor versão na parte física. É importante para ele ser um clássico, por mais que não tenha sido o Botafogo ideal, mas ele já conseguia essa recuperação imediata depois de uma partida que ele desperdiçou o quê? 5 chances? Sim. Então, assim... gol de camisa 9, né, bola quicando, ele bem posicionado, pega de esquerda, fuzila e... Sofre o pênalti também. Sofreu o pênalti, acho que assim, teve uma boa participação, acho que foi o cara que mais conseguiu aproveitar essa oportunidade. Concordo com o Casé, acho que assim, o Diniz ele coloca o time titular muito mais pensando até em acalmar um pouco os ânimos, em conseguir uma vitória. O Vasco precisava ganhar de qualquer forma. Precisava ganhar e até para ele se blindar um pouco em um momento de muita pressão, de muita insatisfação, de críticas, porque assim, o retrospecto era muito ruim e não só por culpa dele, mas também por escolhas dele, né, e pelo time não estar funcionando, ele colocou o time titular. Agora, ganhar do Botafogo em uma competição que o Vasco já estava classificado. O que aconteceu é que o Vasco agora vai enfrentar o Volta Redonda, não vai enfrentar o Fluminense. Se o Vasco ganhou do Botafogo, tá? Mas se perder do Bahia no meio de semana, corre o risco do Vasco estar na zona do rebaixamento já. Então você tem que analisar também friamente se essa foi a melhor decisão possível, porque assim, você desgastou seus jogadores titulares. Porque depois não adianta falar assim, tá faltando perna aqui no jogo contra o Bahia. Exato. De repente é porque você jogou num waterpolo contra o time reserva do Botafogo. Exatamente, assim, se fosse assim, condição normal, tá? Eu já não teria colocado o time titular do Vasco. Acho que eu teria mesclado e colocado um ou outro titular. E priorizado o Campeonato Brasileiro. O Vasco tem que olhar com muito carinho para o Campeonato Brasileiro. Para quando parar para a Copa do Mundo, o Vasco não voltar e estar numa situação muito complicada de novo naquela pressão. Acho que o Vasco não tem time para cair, tá? Eu acho que a direção do Vasco... Não, a direção do Vasco entregou o melhor elenco do Vasco desde 2011. Acho que sim.
E tá chegando jogador aí, tá chegando o Spinelli, que fez 28 gols. Tava hoje lá em São Januário. Já tava lá, o Cuiabano hoje lá também. Então, assim, o Diniz tem material humano para fazer com que esse time seja um time mais equilibrado, as peças estão chegando, né? mais organizado. Então, assim, agora dá mais tempo para... Porque, só para A situação waterpolo foi muito boa, meu, porque a gente choveu demais. Pra quem não tá no Rio de Janeiro, e tem chovido muito no Rio esses dias. Mas tá chovendo uma barbaridade. Demais, Essa bola do Andrés Gomes é genial, só pra pontuar também. Jogador, né, cara? Jogador de bola. Ele é o melhor jogador do Vasco. Que é achado do Vasco e que tá evoluindo cada vez mais, é o melhor jogador do Vasco na temporada. E assim, só pra deixar claro, tá? Aqui você está diante de dois grandes críticos do Fernando Diniz. Sim, Só enquanto que- a gente vê o chaveamento. A gente não quer, pelo menos eu falo por mim, mas eu acho que falo pelo Donan também, que o Diniz saia do Vasco. Também não. O que a gente quer é que o Diniz encontre soluções. Porque as peças chegaram e estão chegando. As condições estão sendo postas. O Vasco não está mais naquela realidade de dever salário, crise batendo na porta, você não sabe o dia de amanhã. É outro contexto. O Vasco recuperou credibilidade no mercado, os jogadores vêm pro Vasco. Cara, o Cuiabano, eu falei, o Cuiabano poderia ser titular no Palmeiras. Em quase todos os times do Brasil. O Cuiabano, ele não seria titular no Flamengo porque tem o Alexandre. Mas assim, teria uma briga. Se o Alexandre desse ele... E, assim, Teria uma conversa, né? ele tá no, o Rinestrosa, ele foi procurado por vários clubes no ano passado e veio pro Vasco esse ano. Ele É uma conversa O diferente. Spinelli fez 28 gols no ano passado, o Brenner é um bom jogador, o Vasco reforçou sua defesa no ano passado. Tem inconsistências? Claro, eu não tô falando que o time do Vasco é incrível, sem defeitos, mas o Vasco pode mostrar mais. O que a gente espera e o que a gente quer, e que todo vascaíno quer, é só que melhore. Eu não quero que o Diniz vá embora, eu quero que ele encontre soluções, porque de problema a gente já tá cheio também. E hoje, diante do cenário, né, assim, de chuva, né, prejudicando o jogo, o Vasco fez um bom jogo, no geral. Assim, foi melhor que o Botafogo. Não dá pra cobrar nada. Não dá pra cobrar. Dá pra você cobrar também. E eu acho que significa muito pouco pro Botafogo o jogo de hoje, a derrota. Nada. Muito. Tá nada pro O Botafogo vai ter que largar Botafogo. o Carioca. Então, é isso que eu ia falar. Volta com o chaveamento ali, por favor, diretor. Perdão, ficamos 15 minutos e não falamos do E assim, chaveamento. só pra deixar claro, o Botafogo que já perdeu o Alan pro jogo contra o Flamengo, né? Perdeu expulso do Aliás, banco. assim, essa informação precisa ser confirmada, mas existe a tal cláusula que a Ferdi obriga os times a levar o elenco principal. Aparentemente o Botafogo ia botar só meninos, aí teve que mudar e divulgou uma coisa, mudou. No fim das contas, um titular que nem jogou não vai poder jogar as quartas, que eu acho que nem jogaria. Que o chaveamento tá aí na tela. Eu nem entendi. Cara, de verdade, o Vasco tinha acabado de fazer 2-0, tava caindo um dilúvio no Rio de Janeiro. O Botafogo já está classificado, já estava em primeiro. O que o Alan falou pro árbitro? Não fez sentido. Tipo assim, isso, né? não entra na minha cabeça que ele deve ter falado alguma merda. Mas, E tipo do assim, jeito que ele entrou no campo, reclamando, me parece, Me parece que ele não falou, né? que ele foi mal interpretado ou que ele não falou nada. É papo pra súmula, pra gente tentar entender. O Botafogo faz uma campanha de liderança e ganha de presente o Flamengo. Tá aí, ó, o chaveamento. O Fluminense campeão da Taça Guanabara, já entrou em campo campeão contra o Maricá, venceu por 1-0 o gol de Kevin Serna. O Fluminense pega o Bangu na quartas de finais e o Vasco pega o Volta Redonda. E do outro lado tem Botafogo e Flamengo, né? O que acabou de salientar muito bem Fernando Campos nesse momento. E Madureira e Boa Vista. Tá aí o chaveamento de quartas de final. Em condições normais tem jogo, tá? Tem jogo. Os dois times titulares Tem jogo. O Fluminense, Botafogo, o Fluminense é campeão. Campeão, já entrou em campo campeão da Taça Porque o Guanabara. Botafogo perdeu, né? Então já entrou em campo campeão. O Botafogo joga com o Fluminense quinta, aliás, jogo aqui da Casa TV. É isso aí. Ele tá fora de nicho. E eu falei pra vocês, não adianta olhar pra esse cenário onde você perde dois jogadores desse calibre, onde você tá virando o ano com uma característica de calendário de futebol brasileiro mudando, e demitir o técnico em fevereiro. O técnico que já tem uma metodologia de trabalho implantada, o técnico que participa das contratações, o técnico que inclusive tem esses jogadores e escolheu esses jogadores, deu aval pra esses jogadores. Tu demite esse cara em fevereiro, tu tá rasgando o planejamento, porra. Isso não quer dizer que o trabalho dele era bom. O trabalho dele, nesse ano, é um trabalho que regrediu em relação a 2025. Mas se você não olhar o macro, brother, a tua visão vai ser sempre assim, ó. Sempre assim, ó. Tapada. Se você só ficar se apegando a número e não olhar o cenário inteiro, a tua visão vai ser sempre assim, ó. Você não vai conseguir enxergar que o futebol é complexo. Como é que eu vou cobrar de um treinador como se ele tivesse culpa de tudo, se depois de 30 finalizações, 9 chances criadas, os caras não conseguem fazer mais que um gol? Se a arbitragem brasileira é patética e prejudica o time. Se contra o Madureira, mesmo o Vasco não jogando muito, o Pumita perdeu o pênalti. Tiveram outras oportunidades que o Vasco criou também. Poderiam ter sido 3 vitórias seguidas. Estaríamos aqui falando de 3 vitórias seguidas. Isso quer dizer que o trabalho do Diniz é às mil maravilhas? Não. Não é. Tem problemas. E ainda tem muito a evoluir. Mas como é que eu vou cobrar a demissão desse cara se ele recebe reforços,
como Brenner, Rinestrosa, Rojas, Saldívia, agora Cuiabano, Spinelli, em que ele deu aval e participou de todas as contratações, e esses caras não tiveram 5 jogos ainda com a camisa do Vasco para eu poder avaliar. É nesse futebol que eu acredito? Não é, irmão.